Graça e paz, querido irmão. Deus abençoe poderosamente a sua vida, meu irmão. Estamos aqui nesse novo quadro, nosso canal lá no YouTube, Fé para Transbordar. E hoje Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração, meu irmão. Então, assim que nós liberarmos essa palavra lá no YouTube, você vai pegar, vai compartilhar com o maior número de pessoas possível, porque eu tenho certeza que essas pessoas serão abençoadas. Amém? E hoje o que eu quero compartilhar com você é a história de Pedro andando sobre as águas. Essa história é poderosa, conhecidíssima, famosa. Está lá em Mateus, no capítulo 14, verso 22. Vamos ler a partir do verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedindo as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, na hora mais escura, um pouquinho antes do amanhecer, foi Jesus ter com eles, andando sobre as águas. Preste atenção, andando sobre as águas. Aqui havia uma distância significativa entre onde Jesus estava e onde os discípulos estavam, no meio do mar, que na verdade é um lago de água doce, que é o mar da Galileia. Ficaram aterrorizados e exclamavam: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo. Eu amo quando Jesus nos exorta a ter bom ânimo nele. Tenha bom ânimo. Sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro. Olha quem se prontifica. Os discípulos, os 12 estavam no barco, mas porém um se prontifica a viver algo diferente do que os demais estavam vivendo. Aqui nós já temos uma verdade. Quero parar por enquanto aqui. Aqui nós já temos um princípio espiritual poderoso para a fé transbordar na sua vida. Se você e eu seguirmos a maioria, nós nunca vamos viver o extraordinário de Deus. Existia 12. Então não foi a maioria que se dispôs a ir, fez um pedido ousado como Pedro fez. Apenas um se dispôs, ousou e pedir: Senhor, deixa eu ir com o Senhor, deixa eu experimentar andar sobre as águas como o Senhor tem andado. Eu quero viver isso que o Senhor está vivendo. Essa é a fala de Pedro. Isso também tem uma história lá em Números, no capítulo 13. 12 espias são enviados. A maioria volta com uma mensagem positiva ou negativa? A maioria volta com uma mensagem negativa, de incredulidade. Mais 2, Josué e Caleb, voltam cheios de fé e de ousadia que Deus vai dar vitória. Então, querido, para você ter uma fé que transborda, você precisa sair da manada. Você precisa se dispor a viver coisas novas. Você precisa se dispor a ir de encontro ao Senhor, a se dispor a responder numa nova medida, como fez Pedro. Você pode falar: pastor, mas Pedro afundou. Pois é, ele afundou, mas andou sobre as águas. Você conhece outro que andou? Os outros ficaram amedrontados no barco, entre aspas, em segurança. Mas Pedro ousou sair do barco. Sabe, querido, você tem ousado sair da sua zona de conforto, do seu barco, para viver coisas novas em Deus? Não estou falando para você sair sozinho, loucamente, no meio das águas, querendo fazer um teste científico. Não, estou falando para você sair do barco e ir de encontro a Jesus. Porque só andamos sobre as águas quando vamos de encontro ao Senhor, quando vamos de encontro àquele que tem o poder de transformar água em rocha debaixo dos nossos pés. Então, olha o que o texto continua dizendo. Então Pedro disse: respondeu Pedro: se és tu, Senhor, manda ir ter contigo por sobre as águas. Não é nadando, não é flutuando, é ter a mesma experiência que Jesus estava tendo. E o apóstolo João diz na sua carta: tal qual ele é, nós somos neste mundo. Não é tal qual ele foi, tal qual ele é.
Eu quero dizer para você, se Jesus andou sobre as águas, Jesus anda hoje, nós também podemos viver coisas extraordinárias. Basta nós pedirmos ao Senhor, Senhor, dá-nos novas experiências. Senhor, me tira do barco, me tira da zona de conforto, me tira da área de segurança, me faz andar sobre as águas, me faz experimentar o sobrenatural. A fé que transborda, ela experimenta o sobrenatural. Ela experimenta o que outros não experimentam. E Deus tem isso para você hoje. Deus não tem para alguém específico. Deus não é seletivo. Mas Deus responde à fé daqueles que se dispõem a fazer o que o outro não está fazendo. É o que foi aqui. Não foi Jesus, Pedro, vem. Não foi Jesus quem escolheu. Mas Jesus respondeu àquele que escolheu a viver algo novo, a viver algo diferente. Então, se você escolher viver algo diferente, o Senhor vai falar para você, vem que eu estou te esperando para você viver algo sobrenatural, tremendo. Você vai andar sobre as águas nesses dias. O mar está turbulento do mundo, está ou não está? Está totalmente incerto, mas debaixo dos teus pés, Deus vai fazer com que esse mar se torne rocha, firme, inabalável, porque você tem uma fé que transborda o sobrenatural. Então Pedro anda, sai do barco e anda sobre as águas em direção a Jesus. Verso 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, olha o que Jesus fez, prontamente, Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, porque duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Então preste atenção. Pedro andou sobre as águas, submergiu. Pastor, mas por que Pedro submergiu? Porque ele tirou os olhos do Senhor. Ele começou a reparar no vento, ele começou a reparar naquilo que é natural. E quando nós começamos a reparar naquilo que é natural, nós nos tornamos naturais. E um homem sobre as águas, qual que é o natural de um homem sobre as águas? Afundar. Então não é novidade. Mas quando nós olhamos para o autor e consumador da fé, nós fazemos com que coisas naturais nos sirvam de maneira extraordinária e sobrenatural. Olha o que o mar começou. O mar começou a servir Pedro como uma plataforma firme. Enquanto ele olhava para Jesus. Enquanto ele olhava para Jesus. Mas a partir do momento que ele passou a olhar no vento, começou a reparar nas coisas naturais, aquilo voltou ao seu estado normal. A água começou a engolir. A água começou a tomá-lo. Mas, pastor, o que aconteceu? É que a visão de Pedro foi mudada. O foco de Pedro. Sabe, nesses dias, que os seus olhos permaneçam em Jesus, apenas nele. Presta atenção, pastor, eu estou afundando, eu já estou com a água no pescoço. É porque você está reparando na conta que tem para pagar. Você está reparando nas notícias que os jornais não param de entregar de morte, de caos, de pandemia. Seus olhos estão em todos os lugares, mesmo onde deveriam estar, que é no Senhor. Então, aonde você tem vivido tanto medo, aonde você tem reparado que as águas têm engolido você, pode ter certeza que você tem reparado demais nos ventos. Mas se você olhar para Jesus, que é a rocha eterna, você pode ter certeza que tudo debaixo dos teus pés vai virar uma plataforma firme para você andar, para você progredir, para você experimentar o extraordinário. Deus tem isso para nós nesse tempo, querido. Eu tenho declarado, essa manhã no meu devocional, eu declarei, eu vou viver o sobrenatural de Deus. Eu vou viver o abundante de Deus. A parte que Deus tem para mim é a parte de abundância, de suprimento, de grandeza. Então é isso que Deus tem para cada um de nós. Amém? Eu quero deixar essa palavra ao seu coração. Uma das coisas que mais me intriga nessa história é que depois, olha o verso 33. E estavam no barco e adoraram, dizendo, verdadeiramente é o Filho de Deus. Então depois que entrou, querido, depois que eles entraram no barco, eles adoraram ao Senhor. Imagine essa história depois ali entre eles, quando eles pararam para comer, quando eles pararam ali para conversar, depois que desceram ali na outra margem. Imagina na cabeça de Pedro, quantas experiências ali ele não teve entre descer do barco, andar sobre as águas, afundar, ser salvo pelo Senhor, voltar para o barco. Essa é a nossa história. Sabe, querido,
Eu quero encerrar essa mensagem com você. Você pode, como eu falei no início, falar, pastor Pedro afundou. Mas eu quero desafiar você a achar na Bíblia outro que andou sobre as águas. A minha história, a sua história com Deus significa algo muito simples, porém poderoso. Que tipo de história vão contar sobre mim e sobre você? Vão contar das nossas falhas? Vão contar. Vão contar das nossas quedas? Vão contar. Mas, querido, vão contar coisas também que outros nunca viveram e nunca vão viver, como foi na história de Pedro. Mesmo que conte os teus naufrágios, mesmo que contem o dia que você afundou, mas eles vão ter que reconhecer. Ele afundou, mas ele andou sobre as águas. Ele passou por crise, mas foi suprido de maneira sobrenatural. Ele ficou enfermo, mas a cura veio de maneira sobrenatural. Ele não tinha o dinheiro, mas o suprimento veio de maneira sobrenatural. Há dias que estão por vir, que você vai ter fé para transbordar o sobrenatural. Uma história de milagres Deus tem para viver junto conosco, como Pedro viveu com Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Espero que você tenha sido grandemente abençoado. Na próxima semana haverá mais uma mensagem de edificação e de fortalecimento da sua fé. Fé para transbordar o sobrenatural. Que Deus te abençoe.